E aí, meus amores, tudo bom com vocês? Bom, ontem a gente teve a formação do paredão, Chay, Maxiane e Milena acabaram indo pro paredão, Cowboy tava ali, mas ganhou a prova bate-volta. Eu tenho gostado de muitas decisões que a produção tem tomado, parece que eles finalmente acordaram para várias coisas ali dentro. Tenho achado muito bom, a gente vai comentar sobre isso. E ontem também aconteceu aí o que tá pautando a internet, o que tá, meu Deus, colocando gregos e troianos em combate, digamos assim, que é a questão lá do cowboy ter falado, ter citado, porque ele não falou do pai da Ana Paula, enfim, a gente vai falar disso depois. Ter citado ele ali naquela confusão que eles tiveram ontem, desde ontem os dois estão assim, se batendo o tempo inteiro. Mas, bom, bora falar sobre tudo isso e falar um pouco de Big Brother. Uma coisa que eu queria falar aqui e elogiar antes, porque é mais uma das coisas que eles têm acertado, ou que eles acertaram, na verdade, acertaram, acho que agora eles corrigiram as coisas, dessa semana pra frente. Porque uma coisa que a gente criticava muito, e hoje eu falo o público em geral, todo mundo que acompanha, tanto comentarista quanto as pessoas que fazem por hobby, tipo eu, quanto o público que assiste, tipo vocês, por exemplo, na internet afora, é que as provas eram um aspecto que deixavam a desejar demais no Big Brother. As duas últimas provas, que geralmente a gente critica bastante, que foram as três, na verdade, tanto a prova do líder dessa semana, quanto a prova, principalmente a prova do anjo e a prova de bate-volta de ontem, foram boas. Olha aí, a gente teve uma baita de uma melhora. A prova do anjo em específico, que não era patrocinada, não sei se é alguma coincidência, mas foi muito boa. Foi uma prova que envolveu estratégia, pensamento rápido e tomada de decisão ali para eles se comprometerem e tal. E era uma prova simples, eles tinham que ficar num círculo e as pessoas que estavam ou do lado ou do outro é que eles tinham que eliminar se tivessem que fazer essa escolha. E isso rendeu treta na casa. Babu e Ana Paula começou por conta disso, Babu se estranhou com Juliano, a Gabriela e o Cowboy também bateram boca mais uma vez por conta dessa prova. Rendeu ótimas coisas, então quando eles querem, e nem precisa elaborar muito, é só fazer coisas mais simples, mas que vão resultar em alguma coisa, provas que incentivem eles a terem conflitos e a criarem atrito ali dentro. Porque igual essa prova do anjo, igual eu falei antes, foi uma prova simples, eles estavam só num círculo, tomando as decisões ali, se comprometendo, ponto. A Chay ganhou a prova do anjo, achei interessante dentro das opções que tinham ali. Até porque renderam coisas aí, o fato dela ter ganhado o anjo, quem ela ia imunizar, isso foi bem interessante. Então aí um acerto essa prova para a produção. Como eu falei, a gente teve duas brigas aí maiores que aconteceram por conta disso, que foi a Ana Paula com o Babu, porque ele fez uma jogada ali, porque o Babu a gente sabe que ele não gosta da Ana Paula. Por mais que os dois estejam até então... Ontem eles votaram juntos, por exemplo, por mais que o grupo tenha rachado. A única pessoa do grupo deles que não votou junto com eles foi a Chay, que votou sozinha. Mas por enquanto eles estão ali votando juntos, mas o grupo, pelo menos em termos de sentimento, nunca teve junto. Os dois não morrem de amores um pelo outro. Mas agora eles estão até fisicamente se separando, apesar de terem votado juntos ainda ontem porque precisavam. Mas aí começou esse atrito, de fato, agora entre os dois por conta da prova. Depois ela tirou o Juliano e ainda falou que era o filho dele e tal. Foi tipo pra dar um troco. E o Juliano acabou ficando do lado dela no final das contas, porque ele disse que quem errou foi o Babu fazendo uma jogada que não precisava ter feito, enfim. Aí depois eles estão na sala, ela fala pra ele, porque ele fez aquilo lá na prova, e aí fala que a culpa dele por ter o Juliano ter sido eliminado, na verdade, é dele. Enfim, e ele tava segurando a onda dele ali. Tem um momento em específico que ela, mais uma vez, que é uma coisa que eu acho que eu vou falar sobre isso depois, mas é a parte da personalidade dela que eu mais detesto. Mais uma vez ela foi desonesta, porque na minha opinião, desculpa, isso é desonestidade. Ela tentou colocar preconceito e coisa na boca dele, tentando pintar na cara, claramente tentando pintar o cara como machista, falando que ele tava gritando com ela. Sendo que ele falou, eu não lembro o que ela perguntou agora exatamente, mas a resposta dele falou, pô, eu sou vim do Vidigal, tipo, sabe, eu sou super simples, alguma coisa assim. E ele falou num tom muito tranquilo, muito de boa. Ele falou baixo isso. Então ela tá toda hora, quando tem alguma discussão com algum homem, ela fica toda hora tentando trazer isso à tona.
Igual com o Cowboy aquele dia, onde no máximo ele subiu o tom de voz dele, ele não gritou com ninguém. Já tava ela, Samira e a Milena. Ai, tá gritando com mulher, tá fazendo isso, tá fazendo não sei o quê. Tentando pintar o cara como se ele fosse uma pessoa agressiva com mulher. Mais uma vez, com o tipo de pauta que ela defende aqui fora, eu acho muito ridículo até ela tá fazendo isso. Porque a gente sabe, quer dizer, eu não sou mulher, mas a gente pode ter empatia com as pessoas e entender o quanto que as pessoas que realmente e verdadeiramente estão sofrendo com isso aqui fora, muitas vezes não tem voz pra falar. E aí tá a fulana fazendo isso que tá fazendo lá dentro. E as pessoas estão batendo palma. Outra briga que a gente teve, como eu falei, foi Gabi versus Cowboy, porque ele acabou tirando ela da prova, ele teve que escolher entre a Jordana e ela, e acabou escolhendo ela, e ela ficou revoltada, dizendo que ela sempre é a última pessoa a ser escolhida, sempre a primeira pessoa a ser tirada, ela nunca é prioridade. Mas assim, gatinha, vamos falar uma coisa bem séria. Eu entendo o que ele fez, e a justificativa dele pra mim fez sentido, porque a Jordana tá muito, que é a pessoa que ele escolheu preservar na prova, tá muito mais próxima deles do que ela. Porque ela deu um monstro pra ele, ela brigou com eles a semana inteira, ela ficou o tempo inteiro ouvindo o que o outro grupo tinha pra falar contra eles, dizendo que ela era manipulada, que eles não estavam nem aí pra ela e blá 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 blá. E ainda por cima, ela já falou que a prioridade dela é a Shai. A Shai é quem ela deu imunidade na semana passada. Quem deu imunidade pra ela nessa semana. Ou seja, se você tem uma prioridade, o grupo tem que entender isso, igual eles estão entendendo, não tem como você querer que você seja prioridade de alguém lá dentro. Como falaram pra ela na briga que eles tiveram com o grupo depois, no dia da votação ali, que foi ontem da tarde, que explodiu brigas em vários grupos, assim. Cara, se você tem uma pessoa que é a prioridade do outro lado, não tem como você esperar essa prioridade de alguém ali, as coisas já estão desenhadas. Cowboy é a prioridade do Jonas. A própria Jordana, meio que tá sozinha ali, e, tipo, não tá reclamando tanto, sabe? Pra que ela tá fazendo um escândalo, então? Nossa senhora, é complicado, enfim. Mas o jogo da Gabriela é esse. Ela tá aqui, ela tá ali, ela quer ser preservada pelos dois grupos no final das contas. E ela ainda, pasmem, depois de toda essa briga e depois de toda a briga que eles tiveram ontem, justamente por conta de prioridade, ela ainda acabou votando com eles mesmo assim. Vai entender. A gente teve Jordana versus Solange, depois quando já tava todo mundo ali dentro esperando o resultado da prova. A Solange, que até então era uma das maiores plantas da casa, junto com a Marciele, acho que eram as duas maiores plantas. O boneco também tá um pouco ali nesse papel, porque desapareceu também. Mas ela chamou porque a Jordana tava ali brigando com o Babu e tal, e aí a Solange levanta e chama ela de chata, você é chata. Eu achei um momento engraçado, mas é engraçado a Solange falando que alguém é chata, sendo que Solange Couto é uma das pessoas mais chatas da casa, que a única história que ela tem é pra falar dela mesma, que a gente sabe que o ego dessa senhora é um pouco grandioso, digamos assim. Mas valeu pelo momento, pelo menos ela fez alguma coisa dessa vez. Aí a gente corta e vai pro almoço do Anjo, que o que está acontecendo? Babu e Solange estavam super empenhados. Segundo eles, abriu os olhos da Shai sobre a Ana Paula e a Samira. Porque o que eles queriam? Fazer que a Shai desse imunidade pra Gabriela e não imunizasse a Samira. Eu não entendi, juro que por Deus, eu não consegui entender o que estrategicamente isso ajudava eles, sinceramente. Porque a Samira não tava em voga pra ir pro paredão. Eles não iam votar nela, não fazia diferença nenhuma a Shai dar ou não dar imunidade pra ela. O que faz diferença é ela talvez votar com eles e não votar com o grupo da Ana Paula. Mas mesmo assim, ainda dentro desse sentido, deles trazerem ela pro grupo deles, acho que ali foi uma coisa totalmente desesperada da parte deles, porque eles já iam votar, acabaram votando com o grupo da Ana Paula no final das contas. O grupão, aquele todo deles ali do lado deles, ficou junto, então era totalmente desnecessário eles forçarem a Shai a não dar imunidade pra Samira. Samira não ia pro paredão de qualquer jeito, não era um dos alvos do Jonas, não era o alvo do outro grupo, ela não tava ameaçada igual ela tentou forçar que ela tava. Então esse desespero deles e todo esse negócio de ficar tentando convencer a menina, colocando na cabeça dela que a Ana Paula é isso, que a Samira é aquilo, não sei mais o que, foi simplesmente um veículo pro Babu desfilar o ranço, e pra Solange junto também, desfilarem o ranço que eles sentem da Ana Paula e da Samira. Sendo que, falando de questão de estratégia, não tem sentido nenhum. Até porque a Shai já tinha falado que ela tava com eles.
ela já tá muito mais próxima do grupo deles do que do grupo da Ana Paula. No quarto, ela tava falando ontem, que é uma coisa, inclusive, que as pessoas ficaram putas da cara com ela aqui fora, a grande torcida de Ana Paula, porque ela falou que se o grupo rachasse, ela ia ficar do lado do Babu e não do lado da Ana Paula, por mais que isso doesse nela e não sei mais o que. Então foi uma coisa totalmente desnecessária, só foi mais, deram mais motivos para as pessoas aqui fora falarem que ele, o Babu é falso, não sei mais o que, tá falando mal da Ana Paula e tá obcecado, não sei mais o que. Foi só, como eu falei, foi só um veículo para ele desfilar o ranço dele, porque estrategicamente não fez sentido nenhum, não tinha por que ele fazer aquilo ali. Mas enfim, fizeram. Aí ele desfilou o ranço dele da Samira também, falou que ela não tava nem aí pra Shai, que ela não era a Shai não era prioridade pra ela, e realmente não é. Porque a Samira tá muito junto com a Ana Paula e Milena o tempo inteiro e virou igual o Juliano, ela virou um fantoche e um Pinóquio dos dois. Falou tudo que ele queria falar da Ana Paula também, deu motivo para as pessoas aqui fora falarem que ele tá obcecado, porque eles já tinham falado, a Solange e o Babu já tinham falado e voltaram a falar de novo depois, sobre aquela questão de Ana Paula e Milena jamais seriam amigas aqui fora, blá 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 blá, enfim. E pra ver o quanto a Shai é uma pessoa totalmente influenciável, eles conseguiram convencer ela a mudar a imunidade, porque ela entrou naquele almoço querendo imunizar a Samira, é o que ela tinha dito que ela ia fazer, e ela saiu dali querendo imunizar a Gabriela. Porque eles basicamente comeram a cabeça dela ali. Foi isso que aconteceu, vamos ser bem sinceros. No meio das discussões de voto que estava acontecendo, isso já mais pra tarde, um pouco antes da votação, assim, 3 ou 4 horas antes, tava briga em todos os grupos. Como eu falei, a Gabriela tava brigando principalmente com o Cowboy e com a Jordana no quarto lá, que a Ana Paula chama de quarto das celebridades. Lá no quarto do Sonho de Amor, se eu não me engano, aquele lá todo rosa com os corações, onde eles dormem. Ela tava brigando com o Cowboy, com a Jordana por causa de prioridades, não sei o que. De novo aquele mesmo blá 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 dela, que eles nunca priorizam ela, sendo que ela também não prioriza eles, enfim, vai entender. Já no quarto do Eternidade, que é o quarto azul, que é onde o grupo da Ana Paula dorme, parte dele agora, eles estavam ali tentando entender por que a Shai não ia imunizar mais a Samira, como ela tinha dito que ia fazer antes. E, gente, para qualquer entendedor, meia palavra basta. Era simples de colocar 1 mais 1 e ver qual foi a única coisa que aconteceu de importante com a Shai lá dentro entre a noite de ontem, que é quando ela disse pra eles que ia imunizar a Samira, e a tarde daquele dia, um dia depois, que agora ela disse que ia imunizar a Gabriela, o almoço do anjo. Quem foi no almoço do anjo com ela? Babu, Solange e a própria Gabriela. Então o que será que aconteceu? Que foi isso que a Ana Paula, que não é burra, somou 1 mais 1 e chegou à mesma conclusão, e depois foi lá... Ela foi no quarto perguntar pra Solange se eles tinham falado alguma coisa pra Shai, pra ela mudar a decisão dela. Se alguma coisa foi falada no almoço do anjo, nas conversas que eles tiveram. Na verdade, ela foi lá só pra ver qual ia ser a resposta da Solange, porque ela já sabe que provavelmente deve ter sido isso. E acredita que a Solange mentiu pra ela. Eu fiquei completamente passado na cara de pau dessa senhora, porque ela mentiu assim na maior cara de pau e deu uma gaguejada. Se eu tivesse escutando aquilo ali, eu não ia ter me convencido. Nem a Paula ia ter me convencido de que ela não falou nada pra Shai. Mas ela mentiu, disse que eles não falaram nada, que eles só estavam pouquíssimo conversando sobre jogo. E eu fiquei assim, Solange. É porque, assim, eu acho que mentira, às vezes, é do jogo. Depende do tipo da mentira e do que você tá mentindo também. Mas essa dela, eu até acho que era uma coisa mais de jogo. Tipo, ela simplesmente não quer confronto e falou, a gente não falou nada sobre isso. Apesar de que é uma mentira óbvia que, enfim, que dá pra entender que ela tá mentindo. Mas a Solange é uma pessoa que se diz tão íntegra e tão honesta e que fala na cara e não sei mais o que não manda recado, e aí tá mentindo. É isso pra mim que não cola. Aí a gente vai pra votação, a Shai acabou imunizando a Gabi mesmo, como o Babu e a Solange comeram a mente dela pra fazer acontecer. Eu achei que, assim, nenhuma das duas estava em risco de ir pro paredão. E eu acho que ela teria que devolver a imunidade que a Gabi deu pra ela na semana passada, sinceramente. Ela tinha motivo pra imunizar qualquer uma das duas. Só que, pra algumas pessoas lá dentro, talvez ela estivesse colocando uma linhazinha na areia, digamos assim, com quem ela decidisse imunizar.
por enquanto, ainda não questionaram muito ela. Porque eu acho que a Ana Paula tá muito ocupada, digamos assim, tentando infernizar o cowboy por conta da briga de ontem. Então nem ela e nem os soldadinhos dela ainda foram confrontar a Shai do porquê que ela resolveu imunizar a... Não confrontar tão forte assim, ir pra cima e botar ela contra a parede, do porquê que ela resolveu imunizar a Gabi e não a Samira. Até porque a Samira também não foi pro paredão, então não existiu esse porquê. O Jonas indicou a Milena, como ele disse que ele já ia ter feito, já queria fazer. Ela e a Ana Paula ficaram tentando atrapalhar o tempo inteiro o que ele tinha pra falar, até o Tadeu mandar as duas fecharem a boca e escutarem o que ele tinha pra dizer, porque a gente, o público, precisava escutar também. Ai, é o modus operandi delas, que elas ficam tentando fazer a pessoa se perder ali, o que também é uma coisa de jogo, tipo, normal. Só que pro Jonas eu acho que é mais difícil ainda, porque ele é uma pessoa que ele tem um raciocínio um pouco mais lento, às vezes eu entendo, porque eu sou um pouquinho assim também. Ele é meio besta, ele dá umas gaguejadas ali, ele fica tentando lembrar do que ele tem que falar e tal. Então eu fico imaginando dele estar todo perdido ali. Sobre os argumentos da indicação dele, eu achei que foi muito... O Jonas é uma pessoa que eu acho que ele precisa treinar antes o que ele vai falar, porque ele não consegue lembrar das coisas ali na hora, então fica um pouco perdido. Ele falou umas coisas tipo, ela sujou as roupas do cowboy, ela pediu pra ir pro paredão. O melhor argumento dele ali foi o que ela tinha pedido pra ir pro paredão mesmo, coisa que ela realmente pediu. Ele deu até a data, ele lembrou até da data. Ele falou, em 9 de fevereiro, ela olhou pra mim e pediu pra ir pro paredão. Eu achei isso muito engraçado. Mas o resto dos argumentos foram umas coisas que eu achei muito pequenas, assim, então não me convenceu tanto. Mas aí depois isso rola até um bate-boca entre eles, porque é engraçado, né? A Milena realmente pediu pro paredão e depois ela tava lá cobrando porque que ele chamou ela de emparedadazinha. Mais uma vez, elas podem dar todo apelido e ficar discutindo o quanto elas quiserem, provocando as pessoas. Se as outras pessoas fazem isso aqui, elas já estão indo em cima enchendo o saco. Na votação da casa, foi o que eles já estavam combinando ali, a maioria do grupo da Ana Paula, que agora votou junto ainda, por mais que esteja com muitas achaduras ali, eles votaram no Cowboy, que é o que a Milena queria ir pro paredão com ele, e o grupo do Cowboy, que tinha menos votos e não ia conseguir fazer nada, tinha combinado de votar no Juliano. Só dois votos ali chamaram a atenção, que foi o voto da Shai, que votou sozinha na Maxiane. O resto do grupo, como eu disse, votou no Cowboy. Não entendi por que ela não furou a combinação deles. Eu acho que na cabeça dela é tipo assim, eu tô mais pro lado do Babu. Não sei se ela achou que eles não iam votar junto, mas enfim. Não sei se alguém chegou a falar pra ela que era pra votar no Cowboy, mas, né, enfim. E a Gabi, depois de todo o fuzuê lá, de ter discutido com o próprio grupo, e ela chegou a falar dias antes que ela não queria mais saber deles e não sei o que ela tava com um grupo junto com a Shai, no outro grupo e tal, que eles só usavam ela, mas não sei o que. Volta o cão arrependido, ela votou com eles no Juliano. Mesmo não tendo tanto motivo assim. Aí a gente vai pro veto do Cowboy, porque ele comprou lá na Máquina do Poder a caixinha premiada e ganhou direito a poder vetar alguém da prova bate-volta. E obviamente as opções dele, como a Milena já estava sendo indicada pelo líder, ela já estava vetada de qualquer jeito. Ele poderia vetar ou a Shai ou a Maxiane. Ele estava numa posição muito ingrata aqui, muito ingrata. Porque para ele ter mais chance de voltar do paredão, estrategicamente falando, a coisa mais lógica para ele fazer era ele ter vetado a Maxiane. Porque aí o que acontecia? Se ele perdesse a prova bate-volta pra Shai, ele tava no paredão, beleza, só que ele ia estar no paredão. Ele e a Maxiane, que eram do mesmo grupo, e a única pessoa do outro grupo era a Milena. Isso ia fazer as pessoas das outras torcidas que estão contra Milena, Ana Paula e tal, concentrarem os votos na Milena. É uma questão de matemática. Não tem feito muita diferença nessa edição, mas pensando com a cabeça deles lá dentro, que não tem todas as informações, é uma lógica que a gente podia tirar. A própria Ana Paula já chegou a falar disso, de ir 2 contra 1 e tal. Só que o problema é, outra pessoa que foi indicada pro paredão no contragolpe foi a Maxiane, então ele vai vetar alguém do próprio grupo, eu acho que poderia pegar mal, muito mal pra ele, até na cabeça dele ficar pensando assim de, pô, eu saí como vilão da outra edição da que eu participei, um dos maiores vilões que pisou ali, justamente por jogar o jogo, por ser condenado por conta disso. Então, caramba, eu vou vetar alguém do meu grupo, alguém muito próximo, eu vou ser tirado como traíra tanto aqui dentro. Ele vai dar argumentos pros Babus e pras Ana Paulas da vida que já falam isso dele,
quanto para as pessoas aqui fora poderem pegar mal para ele, e até para as torcidas do grupo dele, tipo uma torcida de uma Maxiane, por exemplo. Que, enfim, a gente supõe que todo mundo tenha no mínimo uma torcidinha, mas não acho que tenha muita gente torcendo pela Maxiane. Meio que é o que é, assim. Só que o público em geral podia tabelar ele como traíra, podia pegar muito mal pra ele, então eu entendo a cabeça dele de não ter feito isso. E outra que eu acho que também ele já entendeu de que provavelmente ele não vai ganhar o jogo, porque acho que desde a eliminação da Sarah, essa ficha finalmente caiu pra eles. Pra alguns deles, eu não acho que o Jonas esteja nessa mesma energia, por exemplo. Mas o Cowboy, por ser um pouco mais perspicaz, eu acho que ele já entendeu que não vai rolar ali, e ele já falou várias vezes que o intuito dele agora era tentar chegar até o top 10 para ele poder ganhar o apartamento dele lá da MRV, que eles sabem que quem chegar no top 10, quem for líder antes disso vai ter ganho o apartamento, como ele foi líder na primeira semana, ele quer fazer isso. Tá tentando se preservar mesmo, porque eu acho que ele realmente já entendeu que ele não vai ganhar o programa. Até por isso que eu acho que ele tá metendo louco, que ele, na verdade ele falou que antes, numa das festas, que ele ia meter o louco depois que ele chegasse no top 10, só que ele não tá conseguindo se aguentar, claramente. Na última festa ele já deu uma surtada ali, deu o dedo no meio pra Ana Paula, disse que ela é chata pra caramba, na verdade ele falou um palavrão que eu não vou falar aqui. Enfim, já antecipadamente ele já tá sem paciência. Mas pra mim foi muito isso, era uma situação ingrata que ele não tinha muito o que fazer, então ele acabou fazendo o mais óbvio, que era vetar a Chay e seguir com o grupo dele ali. Se ele caísse no paredão, ele provavelmente sabe que ele ia sair, e é isso, não tem muito o que fazer. E meu Deus, parem as máquinas, finalmente, eu não acredito que a prova bate-volta não foi um troço chato, que era de sorte. Ah, qual o número que você quer? Tira a caixinha do patrocinador, leia o que tá acontecendo, a frasezinha do patrocinador, entende na próxima. Finalmente não foi isso, eles conseguiram pensar em alguma coisa. A prova de ontem foi patrocinada pela CIF, e geralmente a CIF já é um patrocinador de tempos do Big Brother aí, pelo menos uns anos desde então pra cá, acho que desde o 22 ou 23. E realmente, as provas dele geralmente são umas coisas diferentes do que ficar tirando caixinha e não sei o que. Assim, repetiram o conceito de prova que eles fazem da CIF sempre, porque eu lembro de ter visto algumas coisas assim, repetiram. Mas pelo menos não foi uma prova dessas coisas de caixa, em número e sorte, não sei o que. Eles tinham um botãozinho na mão ali, que era junto com a embalagem do CIF, que eles tinham que apertar, ia liberar uma bolinha que ia bater no alvo, e aí eles iam poder tirar uma sujeira deles ali, como se o CIF estivesse limpando. É mais ou menos a mesma prova que tem todo ano, isso de tirar sujeira, enfim. Mas foi diferente, foi uma prova meio de pontaria e timing ali, então achei muito interessante. Foi uma prova curta, rápida, objetiva, foi direta. 10 de 10, não precisa toda semana ter essas provas chatas, arrastadas, de ficar tirando caixinha e lendo coisas de patrocinador. Amém. Não se estendeu muito, é isso que a gente quer. O Cowboy venceu a prova bate-volta. Entre ele e a Maxiane, eu acho que a gente vai perder, que são os dois ali, iam ser os dois prováveis eliminados da semana. Qual deles não se safasse da prova do bate-volta. Eu acho que os dois têm coisas a oferecer pro programa, sinceramente. Eu acho que ela oferece mais conflito e brigas com essa questão de Ana Paula e tudo mais. O Cowboy agora, ele tá oferecendo essas brigas porque ontem ele resolveu dar uma despirocada e já de uns dias pra cá. Só que ele é um pouco mais cabeça, um pouco mais estratégia, ele tava segurando um pouco o freio de mão. Que eu acho que agora, principalmente depois que ele foi pra briga mesmo e ela tá atrás dele desde então, desde ontem, talvez ele vai suprir essa falta aí das brigas da Maxiane com ela. Então talvez a gente perdeu dos males o menor. A Maxiane vai fazer algum tipo de falta no programa, porque ela é uma pessoa que até involuntariamente era um tipo de humor, tipo, dela ficar o tempo inteiro se achando mais do que ela é, o jeito que ela vota no confessionário, o jeito que ela acha que a rival dela dá muita importância pra ela e não dá. Enfim, eu acho que ela vai fazer falta no programa se ela for realmente eliminada, o que eu acho que vai ser. Aí a gente vai pra grande briga e o grande acontecimento de ontem até agora, porque desde ontem, do pós-paredão, onde isso aconteceu até agora, o assunto tem sido só esse. Ninguém falou mais nada na casa, não sei isso. O Cowboy tava passando na cozinha porque o Jonas tava brigando com a Milena, ela tava cobrando ele de ter chamado ela de emparedadazinha no paredão e tal. Porque é aquilo, elas provocam o tempo inteiro e quando as pessoas rebatem, aí não pode, aí é um problema e elas vão pra cima. E é engraçado, né, que a dona Ana Paula, a discussão era da Milena com o Jonas, porque ela foi indicada, só que a Ana Paula foi comprar a briga da Milena mais uma vez.
Justo ela que acusou as outras pessoas de estarem comprando brigas dos outros. Mas ela pode fazer. Aí o cowboy tava passando na cozinha na hora que a briga tava acontecendo. Eu acho que ele foi pegar água, se eu não me engano, e depois ia pro quarto. E ele falou pra Ana Paula: poxa, você é tão humana, mas tão humana que a tua amiga queria... Porque a Ana Paula bate no peito pra falar que é muito humana o tempo inteiro. Aí ele falou: você é tão humana que a tua amiga queria, no caso a Milena, te entregar a prova do anjo, que ele tava se referindo à prova, acho que da semana passada. Queria te entregar a prova do anjo pra você poder... Da semana passada não, a semana que a Sarah saiu. Queria te entregar a prova pra você poder ver o teu pai no vídeo. E olha, notem uma coisa aqui, depois vocês aí que viram ou vão ver o vídeo depois da discussão. Na hora que ele fala isso, e gente, não é nada demais, sinceramente não é nada demais. Ele simplesmente falou uma coisa que é um fato. A Milena queria entregar a prova dela pra ela poder ver um vídeo do pai. Ele não falou que o pai dela tá doente, ele não falou que o pai dela é uma bosta, ele não falou nada sobre isso. Ele não fez nenhum juízo de valor do pai dela. Ele simplesmente falou um fato, um acontecimento que aconteceu dentro da casa. Milena tentou entregar a prova pra ela poder ver o pai no vídeo do anjo. Ponto. Ele não chamou o pai dela de lixo, de bosta, de não sei o que, não fez juízo de valor nenhum. Então esse surto das pessoas aí é simplesmente coisa pra arranjar pauta, pra querer queimar o cara e enaltecer a fulana e fazer ela de vítima. É o que é. Mas uma coisa na reação dela que me chamou muita atenção é que na hora, exatamente no momento onde ele fala isso, ela não reage. Ela vai reagir, tipo, sei lá, uns 8 segundos depois que isso é dito. Aí que ela sai de ir pra trás dele, começa: ô, seu filho da puta, não sei o que, a fala do meu pai, seu filho da puta, não sei o que. Aí que ela vai atrás dele e quase atropela a Milena lá, que a Milena se põe na frente da porta pra ela não entrar, porque sabe o que vai acontecer, apesar dela dizer que ela não ia bater nele. Só que eu acho que do jeito que ela tava, ela ia ficar descontrolada e ela ia de sol vega, ia acontecer alguma coisa nesse sentido. Ela ia encostar a mão nele, por exemplo, não pra bater, mas ia ter contato físico ali, porque a Ana Paula ela é desequilibrada, apesar dela dizer que não. Mas essa reação dela me chamou muita atenção, porque parece que ela esperou ele estar entrando pra dentro do quarto, onde num ponto onde ela não ia mais poder alcançar ele, porque ela não foi rápido também, ela não foi tipo a Sol parecia um caminhão na hora que ela foi, uma moto a 150 por hora na hora que ela foi ali peitar a Ana Paula. A Ana Paula, tipo, foi, mas ela não foi com toda a voracidade, assim, tipo, ela ficou um pouco... Sabe quando você tá andando, você tá indo, marchando em direção à pessoa, mas você ainda não tá naquele intuito, enfim. Aí a Milena pôde ficar na frente dela na porta e não deixar ela entrar, a Juliana também tava segurando ela, a Samira também tava ali do lado. Me pareceu uma coisa muito calculada, sinceramente, pra ela não conseguir alcançar ele e não ter possibilidade dela perder a cabeça. É a mesma coisa que a Solange falou da Sol, que falou que a Sol, na hora que foi fazer a cena da expulsão lá, foi uma cena e foi um teatro, não sei o que, porque ela colocou o cabelo e se ajeitou. Pra mim, da Ana Paula foi um teatro porque ela não reagiu na mesma hora, no mesmo momento onde ela ouviu aquilo. Ela reagiu quase uns 10 segundos depois. Enfim. Aí depois, quando ela acaba vendo o chapéu dele ali, ela desconta a raiva no chapéu dele, amassa, e as pessoas dizem pra ela não fazer isso, enfim. E aí eles fazem, não, alguém fala pra ela, não, mas o chapéu pode amassar e não sei o que, porque daí ele vai ver amanhã e blá 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 blá, e falam que não é um chapéu igual ao... Não é, tipo, não tem valor emocional pra ele, então tudo bem amassar e não sei o que. Desde então ela tá assim, totalmente descontrolada, desequilibrada, isso afetou muito ela. Depois ela foi pro quarto chorar, ser consolada ali com as pessoas, e assim, pra ser junto com a situação, aí ela explica pra eles que o pai dela quase morreu no ano passado, que ele tem 96 anos, que a gente sabe que a situação de saúde de pessoas de 90 anos pra cima já é muito mais delicada, que ele tava muito mal no passado. Ela fala que a irmã dele uma das irmãs dela tava rezando pra ele morrer, porque ele tava sofrendo muito e tal, enfim. Que ele falou pra ela entrar no programa mesmo assim, porque ela já tinha assinado o contrato no ano passado e ela não queria entrar por conta do estado de saúde dele. E ele falou, e ela tinha chamado advogados, porque como ela já tinha assinado o contrato, ela queria voltar atrás. E aí ele que falou pra ela entrar e ir atrás da aposentadoria dela. No outro quarto, o cowboy tava falando que se o pai dela tá num estado tão complicado de saúde, então ela não deveria ter entrado. Desculpa, mas é a minha opinião. Eu acho que se você tem um familiar lá que tá muito mal de saúde, importa muito pra você e tal, eu acho que você não entra. E ela é uma pessoa que não é um brasileiro comum. Ana Paula vive de pensão e tem dinheiro pra poder optar por entrar ou não entrar.
Beleza, ela quer lutar pela aposentadoria dela aos 45 anos de idade. É uma coisa que eu fico tipo, pelo amor de Deus. Mas enfim, ela quer, segundo ela, que nem ela falou hoje também, lutar pela aposentadoria dela, beleza, mas ela é um nome grande, ela ia ser chamada pro programa no ano que vem, se eles fizessem veteranos de novo, mesmo se ela não entrasse e dissesse não esse ano. Então, pra mim é um pouco... Eu não compro isso. Eu entendo o fato do estado de saúde do pai dela ser um problema pra ela, só que o cara não falou nada demais. Quem foi desequilibrada e perdeu as estribeiras por isso foi ela. Isso tá na conta dela, não tá na conta dele. O jeito que ela reagiu é 100% dela. Se ela reage com as pessoas falando isso, imagina se alguém jogasse na cara dela o que elas estão falando do pai dela aqui fora, por exemplo, no Twitter e etc e tal. Imagina se fosse uma fazenda, onde as pessoas não têm o menor pingo de bom senso e empatia e sensatez com nada e falam tudo que vem na cabeça. Como ela já passou lá de dentro, por exemplo, e já falaram da família dela. E ela surtou também. Enfim. Aí por causa disso, uma coisa de nada, o cara tá falando um fato que aconteceu lá dentro, não tá fazendo juízo de valor, aí ela já se desequilibrou daquele jeito. De novo, entendo o fato dela tá mal, ou tá passando por coisas, sabendo que ela pode perder ele a qualquer momento, mas primeiro que é uma coisa da vida, ele já tá com 96 anos, a vida sabe, literalmente a vida que o ser humano vive, a gente sabe que um dia a gente vai desse mundo, não tem o que fazer. E outra, ela ficar usando isso o tempo inteiro e as pessoas não poderem falar de uma coisa óbvia, que é o fato da Milena querer entregar a prova dela pra ela, ver o vídeo do pai. Gente, desculpa, sabe? Mais uma vez, o desequilíbrio dela é culpa exclusivamente dela. Ele não fez juízo de valor do pai dela em momento nenhum. E aí me lembra muito da questão do mesma coisa que ela fez com a Sol. Lembra quando eu não lembro quem foi falar que a Sol tava pra ela, que a Sol tava num estado emocional muito complicado, porque ela era cheia de traumas e tal. E o que ela falou na época? Que ela não era psicóloga, ou seja, não teve empatia, e que a Sol que não tivesse entrado, então, se ela não estava num estado psicológico para fazer o programa, e tivesse ido curar os traumas dela, ficado curando os traumas dela lá fora. A mesma empatia que ela não teve com a Sol, a gente também não precisa ter com ela agora, então, segundo a própria lógica dela. Se ela tem um familiar que tá doente, ela tá psicologicamente afetada por isso, ela que não tivesse entrado também, e ficado do lado do pai. Enfim, é a rainha da hipocrisia. Eu tento não pegar tanto no pé e não criticar tanto, mas é muito difícil porque ela é muito hipócrita. Que esse é o lado dela que sempre me irritou muito desde o Big Brother 16, há 10 anos atrás. Eu assisti bastante aquela edição e continua me irritando até agora. Porque ela tem muito essa questão da patricinha mimada, que só as dores dela importam, só o que ela fala importa, a opinião dela é mais importante do que a de todo mundo, o que ela sente é muito mais válido do que o que todo mundo sente, que as coisas pra ela e que ela faz, tanto os erros dela, valem menos ou deveriam ser menos notados que os outros, e todos os argumentos dela é aquilo ali, ponto, é o santo grau da verdade. Porque a impressão que ela me passa é muito essa, tipo, tudo que é pra ela ou pros amigos dela são panos passados, e pras outras pessoas todo mundo tá errado, e todo mundo é quinta série, todo mundo é isso, todo mundo quer caçar enredo, não sei o quê, sendo que é a mesma coisa que ela faz. Esse modo dela de parecer que muito aquela coisa mimada mesmo, de parecer que só o mundo gira no umbigo dela, me irrita demais. E ela faz isso não só em grandes ações, como em pequenas ações também. Aí de manhã continuaram as mesmas discussões sobre isso, porque só o que tem a casa tem falado, tanto lá dentro quanto aqui fora, o tempo inteiro é isso desde ontem. Aí ela discutiu com ele no raio-x, porque ela, se não me engano, ela estava na frente da fila dele e ele acabou entrando antes dela. Aí ela, você não viu meu chinelo, não sei o que, e começou a discutir. Ontem também, antes de dormir, na cabeça dela, pra pagar ele na mesma moeda, ela foi falar, de novo, porque você quer fazer imagem de bonzinho, não sei o que, quer limpar a tua imagem. Não esquece de quando você tá escovando os dentes, não esquece de dar um beijo pra tua filhinha, não sei o que, dizer que o papai tá aqui, blá 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 blá. Querendo, na cabeça dela, querendo pagar ele na mesma moeda pelo que ela fez com ele, com ela falando do pai dela e tal. Ele ficou um pouco nervoso, na minha opinião, ali, porque ele tava escovando os dentes de uma maneira bem descontrolada na hora que ela foi falar isso pra ele, mas ele conseguiu segurar a onda, pelo menos ali na frente. Hoje também numa dinâmica onde eles tinham que responder o que eles iam fazer com 5 milhões se eles ganhassem um prêmio. Ela também alfinetou ele, os dois também bateram boca depois ele foi pra piscina, acho que pra sair um pouco desanuviar a cabeça
e saiu um pouco desse rolê de estar muito perto dela. Ela foi atrás dele, continuaram falando. Ela tá com essa tática agora de tentar pagar ele na mesma moeda e com o mesmo veneno que ela acha que ele teve pra ele. Então ela tá o tempo inteiro usando coisas de um modo exagerado, falando, ai, você tá sendo grosseira porque ele falou, ai, não sei o que lá, caralho, sai daqui de perto de mim e tal, tipo, como você é chata, ele falou. Aí ela, ai, você está falando então pra uma mulher de um pênis, de um homem, caralho, você tá falando de chato, sabe? Enfim, eu entendo o que ela tá fazendo ali, mas eu acho meio ridículo, sabe, essas discussões. Só que é o que ela falou que ela ia fazer. Ela falou que ela ia infernizar ele até ele surtar, fazer ele apertar o botão e não sei o que. E ele sabe disso e ele também falou sobre isso depois. Ele falou que se ela acha que ele vai fazer ele apertar o botão, quem vai apertar o botão então é ela. Os dois estão nessa mesmo grau, assim, sabe? Só que eu acho que o cowboy é uma pessoa um pouco traumatizada da última participação dele, e ela também é, apesar dela fingir que não. Ele vai dar uma segurada e eu acho que em algum momento ele vai puxar o freio de mão e não vai querer mais briga com ela, até por estar com a cabeça muito tipo, ai, deve ser um saco mesmo você ficar o tempo inteiro se batendo com uma pessoa como ela, por exemplo. Então, entre aspas, eu entendo. Apesar de eu achar que ele puxa o freio de mão dele demais, sabe? Nesses últimos dias que ele tem rendido alguma coisa além da conta, assim. Então, bom, por enquanto é isso. Hoje a gente tem aí o Sincerão. Hoje não, já passados do Carnaval. Eu acho que, de fato, o Sincerão de hoje, eu tô muito curioso. O que eles vão fazer? Porque depois disso, dos ânimos estarem exaltados lá, e eu acho que isso vai se estender até a noite, eu quero muito ver qual a dinâmica que eles vão fazer, pra ver se eles vão tentar preservar certas pessoas lá dentro, pra elas não se exaltarem, ou vai ter algum tipo de... vai ser igual aquele Sincerão que deu polêmica naquela vez, que foi um joguinho besta de cara a cara, de falar, ai, a pessoa que tá no meu rosto, é mulher ou é homem, enfim, umas besteiras tipo isso. Tô muito curioso pra ver o que eles vão fazer. Curtam, comentem o que vocês estão achando dessa briga de Ana Paula e Cowboy. Vocês acharam que ele passou do ponto? Vocês acharam que ela tá forçando? Em quem vocês estão votando no paredão? Que é Maxiane ou Milena, porque eu acho que provavelmente a maioria não deve estar votando na Chay. Ela não vai tomar, acho que nem 10% dos votos no final das contas. E eu volto qualquer hora para falar sobre o programa. Por enquanto é isso. Fui!